Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria poder me dirigir a vocês, extraordinários, esforçados empreendedores de todos os portes, desde o micro, do pequeno, do médio, do grande. É um imenso prazer poder me dirigir a vocês para falar sobre o tema O Futuro Já Começou, Empreendedores 4.0. É um privilégio que eu tenho poder me dirigir a um público a convite do Sebrae, e particularmente num evento, numa iniciativa tão fundamental que é sobre inovação tecnológica, que fala da transição digital, desse processo que é global de transformação de todos os hábitos, de todas as visões, de todas as posturas e de todos os novos modelos de negócio. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade muito grande e o empreendedor, ele já tem esse cacoete, ele já tem essa essência, né? Que é entender, diante de um problema, não se fixar na dificuldade em si, mas já pensar como transpor aquela barreira. Assim foi a sua história empreendedora até hoje, e aqueles que estão iniciando sabem que o que diferencia quem consegue chegar lá e quem não consegue é exatamente a capacidade de ser criativo, determinado, destemido diante do desconhecido. Então esse olhar e essa visão é aquela que nós vamos compartilhar sob a ótica do futuro. Tem muita coisa acontecendo agora nesse presente, apontando para um novo padrão de realidade. Nós estamos vivendo uma era digital muito intensa e já dá para perceber o que vai ser a era pós-digital. Eu quero te convidar nesse Empreendedor 4.0, eu quero te convidar nesse Futuro Já Começou a refletir sobre potencialidades do seu atual negócio, das suas atuais atividades, mas dá uma olhada também para suas competências, habilidades, das suas vocações, e a partir delas, e com um grau de consciência mais ampliado das nuances de modificações do comportamento do consumidor, do comportamento empresarial, das estruturas de gestão, os novos modelos de governança, você, de maneira muito simples, poder fazer aquilo que você mais gosta, você poder utilizar de ferramentas, utilizar de instrumentos que, somados à sua vontade, aquele instinto maravilhoso que é típico do empreendedor, né? De realizar, de modificar, de transformar, que vai para uma praia ficar vendo se é barraquinha, já não poderia, né, ter ali um combo, ter um marketing um pouquinho melhor. Esses somos nós. Deixa eu contar um pouquinho para você. O meu nome é Gilberto Lima Júnior. Eu sou empreendedor desde os meus 18 anos de idade. Se eu for contar empreendedorismo, a partir do momento em que você passa a arriscar capital, que é quando você coloca realmente, além de todo o seu tempo, sua vida, sua energia, seus sonhos, em função de algum empreendimento, você também arrisca o seu dinheiro. E a gente sabe que muitas vezes esse dinheiro não tem. É muito pouco, é muito pequeno, depende às vezes da ajuda de um familiar. Vai buscar ali no microcrédito, vai buscar num banco, vai achar meios de ter colaborações, brodagem, né? Companheirismo, gente que possa trazer para você meios de você tentar aquele impulso, aquela vontade que é montar sua atividade de uma prestação de serviço ou mesmo da fabricação ou comercialização de algum produto. Com 18 anos de idade, eu passei, então, a viver essa realidade. E, passados alguns aninhos, não são tantos assim, né? O aprendizado me levou a gostar tanto do comércio, a gostar tanto do empreendedorismo, que eu acabei indo buscar a minha formação no comércio internacional. E realizei muitos sonhos. Eu rodei mais de 40 países. Eu liderei a negociação com empresas dos mais variados setores, ora como trader, ora intermediando, ora buscando uma vantagem legítima, fiscal, tributária, né, dentro das legislações brasileiras, atuando ali um pouquinho na inteligência da logística para fazer chegar do outro lado do mundo cargas, mercadorias para abastecer aqui varejistas, abastecer fábricas, né, de maneira que esses varejistas, essas fábricas pudessem ser mais competitivos. E, em muitos casos, eu fui perceber no final dos anos 90 que era hora de dar uma olhada também para outra via. Comércio global, comércio internacional, se faz importando e exportando. Não dá para ficar só no... Então eu, como empreendedor de comércio exterior que já havia me tornado, fui olhar também para a exportação. Fui para a Itália fazer uma especialização. Quando eu voltei,
eu identifiquei que dava para juntar um monte de pequenas empresas no modelo que se chamava consórcios de exportação. E ajudei, auxiliei na montagem de alguns aqui em Brasília, de onde falo, na área de móveis, né? Na área da moda praia, eram consórcios que deram muito certo aqui, e chegou o momento que eu acabei sendo convidado para montar um consórcio de exportação de tecnologia. É à toa que eu falo de futuro. Eu me apaixonei tanto por aquele projeto, que foi o primeiro da história do Brasil, de empresas, nem de tão grande porte assim, médio e pequeno porte, que se uniram para vender automação bancária, sistema de telecomunicações, sistema de governança e gestão, de governança eletrônica. Eu não entendia nada disso, mas como bom empreendedor e muito esforçado, fui fazer uma pós-graduação na área de tecnologia. Não demorou, na verdade demorou um ano e pouco, nós já estávamos levando tecnologia da informação, software brasileiro para vários países do mundo. E que orgulho poder mostrar que o Brasil, para além de commodities, nós tínhamos sim, e temos sim, um potencial enorme de ver a moda praia de uma costureira de uma região de periferia desfilar as passarelas de Bolonha, Paris, Milão, né? Eu pude ver muita coisa. Que o mobiliário nosso faz um árabe ficar encantado, babar os americanos, enfim. E nós fomos levar muitas e muitas ao longo dessa estrada, né? Mercadorias, muitos segmentos de produção, de produtos mais variados para vários países do mundo. E nesses 40 lugares por onde auxiliei negociações, eu pude perceber que também a tecnologia, que também a automação, também as coisas mais evoluídas mereciam o respeito lá do consumidor internacional. E hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu presido o Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social, que tem uma excelente parceria agora com o Sebrae até para fomentar o evento de inovação, mas é um instituto fantástico, formado por pessoas fantásticas, que tem um conselho de grandes nomes, grandes autoridades do mundo disruptivo da humanidade. Pessoas que estão numa linha de fronteira para falar em competitividade global, pessoas que falam a linguagem das ciências de uma maneira geral e que estão medindo os impactos de uma criptomoeda, né, que é a moeda virtual, e de tantas coisas aqui na realidade do Brasil, nos ajudando a fazer isso lá no Iluminante, né? E nós, então, estamos dedicados a um olhar de trazer o melhor que a tecnologia pode ter a serviço da vida, tanto lá no Iluminante como na minha própria postura pessoal, as mentorias, consultorias que eu dou para os grupos mais variados de empresas, é com essa intenção. E sem maiores delongas, isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos te convidar para uma viagem para o futuro, como eu insisto em dizer que já começou, mas que se você não se perceber que já está dentro da aeronave, pode ser que você durma na ida e na volta, e quando vê, já perdeu a viagem, né? Vamos então? Eu primeiro quero falar dessa vivência chamada tecnologia disruptiva da humanidade. E para começar, eu vou falar, aí, por ter mencionado viagem, eu vou falar da corrida espacial. Pare e pense uma coisa, 52 anos atrás, o homem ainda estava ali arando a Terra, né, com baixa tecnologia, com fábricas ainda pouco evoluídas, apenas 52 anos atrás, e ele deu um salto, literalmente um grande salto para a humanidade, que foi pisar na Lua. E nessa época era uma competição muito grande, você deve lembrar, e se é muito jovem, você deve ter ouvido a história, entre Rússia e Estados Unidos. Logo no pós-guerra, houve aí uma disputa, o período da Guerra Fria. Então, conquistar a Lua não era simplesmente uma questão econômica ou científica, mas era hegemonia global de poder. E hoje em dia, essa corrida espacial, ela prossegue. E como nós avançamos? Eu quero te falar dos avanços para você entender as tendências e possibilidades dos novos negócios de futuro. E nós avançamos a um ponto que hoje a corrida espacial tem 3 grandes atores privados, o Branson da Virgin, o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, da Amazon, e você tem também o Elon Musk, que é o cara da tela, da Neuralink, da Starlink, que está botando milhares de nanosatélites para gerar internet de graça para o planeta inteiro. De graça não sei se vai ser, né? Mas a disponibilidade de internet. Esse camarada também, ele está através da SpaceX, que é SpaceX, né? Espacial. Ele, inclusive, foi muito inovador, porque a NASA, para poder botar um foguete na Lua, olha a gente falando do empreendedor e da inovação, né?
ela explodia lá o foguete, a cápsula saía, ficava em órbita e se perdia tudo. E esse cara falou assim, por que vocês estão gastando esses centenas de milhões de dólares para botar algo lá na órbita que explode, joga literalmente lixo no espaço e dinheiro no espaço? O que ele fez? Ele criou um foguete que vai, coloca o que for preciso em órbita e regressa à Terra. E disse, parem de construir, não gasta com isso, aluga. Quer dizer, está fazendo um carreto para o espaço, está fazendo frete, né? E é isso que virou a SpaceX. Quer dizer, o Elon Musk nesse sentido foi genial. De novo, como é que eu olho com aquele olhar do empreendedor para alguma coisa que sempre foi feita e penso numa maneira diferente de fazer? E isso é inovação. E isso é ser disruptivo. Nós vamos falar muito da necessidade de você transformar o seu negócio em digital, mas é preciso ter uma mentalidade, uma abertura de cabeça para não querer repetir sempre as mesmas coisas. Vamos seguir adiante. Na corrida espacial, a gente já tem um negócio incrível que aconteceu agora no dia 20, acabou de acontecer algo lá no dia 20 de outubro, né? Bem recente. Nós vivemos uma experiência de uma sonda que está há mais de 2 anos em órbita. Imaginem vocês, ela percorreu 324 milhões de quilômetros de distância e numa missão chamada TAG, Touch and Go, ou seja, toca, colhe o que precisa e vai, e segue, né? Essa sonda tem uma missão e foi atrás do Ben-Hur, que é um meteorito que está nessa distância toda, por isso que levou 2 anos, e foi coletar como numa pressão atmosférica, numa mudança, né, na realidade, e ele é de um período do que seria a geração, né, da Terra, o surgimento do planeta Terra. Então está se coletando esses resíduos, esses materiais rochosos desse grande, gigantesco meteorito para poder trazer. Essa sonda vai levar 2 anos, vai chegar aqui no ano de 2023. Para entender uma coisa, existe algo chamado telemetria, né? Então você tem o controle remoto da tua casa, um controle, aqueles carrinhos de controle remoto, aviãozinho. Você imagina você poder pilotar com um controle remoto, né? Que o primeiro cara foi Nikola Tesla a criar isso, né? Há mais de 100 anos. Né? Só que você está pilotando um bichinho que está lá a 324 milhões de quilômetros. Como a tecnologia avançou e como a gente tem capacidade de fazer muitas coisas que eram impensadas até um tempo atrás, né? Então, vocês não podem acreditar. Recentemente, a Embraer, que é o orgulho do Brasil, eu tive a oportunidade de levar amostras de tecnologia do Brasil para vários países do mundo, mostrando que o Brasil é incrível em alguns segmentos, né? Como nós somos criativos, como nós somos inovadores, e nós temos o orgulho de dizer que nós construímos uma das maiores empresas do planeta, mais respeitadas do planeta, no setor aeronáutico. A Embraer realmente atingiu esse patamar. Tinha sido vendida e quis aí o destino por conta da pandemia, do fechamento dos aeroportos no mundo inteiro, que quem a comprou, o mercado aeronáutico caiu muito, devolveu. E já nessa devolução, nós estamos falando de uma empresa que agora, dentro de um modelo de startup, né, aeroespacial, aeronáutica, e tem várias empresas startups surgindo aí, lançaram agora uma empresa que é um carro voador. E isso acabou de acontecer. Nós estamos falando de algo que foi no dia, há poucas semanas atrás, né? Bem recente. E esse carro, ele é elétrico e ele decola e ele pousa na vertical. Depois ele abre lá o que precisa e voa. Então nós estamos falando de um novo mercado que está surgindo, de carro que voa, né? E esse carro que voa, ele vai ser autônomo? Ele vai ter piloto? Ele vai caber quantas pessoas? Como é que controla o tráfego? Quer dizer, é todo um mundo novo surgindo. E é por isso que nós estamos conversando aqui. Nós estamos falando de um novo mundo, mas que é um futuro, de novo, que já começou. O dinheiro está mudando. O próprio dinheiro está mudando. Nós estamos falando, gente, você pode ver com o Pix, que acabou de ser lançado pelo Banco Central, mas há 3 anos na China não se usa dinheiro. Se você chegar na China há 3 anos para cá, você não tem cartão de crédito, o bichinho mesmo de plástico, de débito, de crédito, ou você está com grana na mão, dinheiro, na China você não faz nada.
Você não come, não bebe, não dorme, nada. Porque eles têm lá um aplicativo, igual nós temos aqui o WhatsApp, lá é o WeChat, que é próprio da China, né? Só que nesse WeChat tem um códigozinho, que é o QR Code, né? Hoje em dia já está bem difundido e com o Pix aqui vai ficar mais, em que você aproxima e paga. Você só consegue sobreviver na China tendo esse códigozinho. Então o dinheiro ficou o quê? Digital. Então vem uma enorme dinâmica de mudança em torno disso, né? Dos usuários desse dinheiro digital. Por isso que esse Pix é uma nova oportunidade para os comerciantes, para os empresários, para os empreendedores, primeiro para se livrarem dessas taxas bancárias terríveis que consomem boa parte do nosso dinheiro, pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? E a possibilidade de toda hora, a qualquer tempo, você poder, 24 horas por dia, ter em tempo real a sua transação financeira. O Brasil é muito respeitado no mundo pela qualidade da sua automação bancária. E o Pix vai encontrar na capacidade do brasileiro de fazer os seus fluxos de transações com muita agilidade. Daqui a pouco todas as lojistas, todos nós, comerciantes, empresários, empreendedores, industriais, estaremos muito bem adaptados a tudo isso, porque as próprias pessoas físicas estarão, né? Deixa eu contar uma curiosidade, as mudanças no mundo são tão grandes que tem um paísinho pequenininho chamado Estônia e ele é totalmente digitalizado. Pra você ter ideia, você pode até entrar aí depois aí no navegador, no Google da vida, e você procura Estônia, cidadania digital. Você pode requerer cidadania digital para você na Estônia, pela internet. E esses caras fizeram um negócio super curioso. Eles colocaram o país inteiro para se modernizar os sistemas burocráticos através dos meios mais avançados de controle tecnológico. Ao ponto que hoje em dia o judiciário, o poder judiciário do país, eles já estão avaliando se não poderiam substituir já por inteligência artificial. Eu vou explicar depois essa tal de inteligência. Mas nós estamos falando de quê? É muito simples. Eles pegam algo que é comum, que é do dia a dia. Alguém deu uma ré com o carro, bateu na porta do outro. Sei lá, tem 30, tem 40 mil casos desses por ano, vamos supor, né? Então, no lugar de ficar emperrando na justiça determinados padrões de processo mais simples em geral, pelo menos no começo, né, eles vão lá para dentro do banco de dados, vai lá para o tal do Big Data, e eles identificam como que os centenas de diferentes juízes, nesses 30, 40 mil casos, como é que foram os vereditos, como é que foram as decisões. E olha, se a inteligência artificial é capaz de ir lá estudar os padrões e buscar os resultados mais habituais, evita toda essa tramitação. Então, o que acontece? Substitui o modelo tradicional de julgamento de processo por uma consulta a uma base de dados e já dá um veredito imediato. Pode recorrer, pode ter um juiz ali analisando, só que você desmonta todo um aparato de estrutura gigantesca, caríssima e um largo tempo em que, por melhor que seja uma justiça com 210 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, vai ter sempre dificuldade em ser ágil. Haja tecnologia, não é isso? Mas olha só, a inteligência artificial trazendo solução. A parte da saúde, nós estamos entrando num mundo em que aqueles óculos de realidade virtual, você já tem agora alguns exemplos de coisas, como caçar Pokémon, né? Aquela brincadeirinha com o celular, você identifica os bichinhos, teve até gente atropelada aí por causa desse negócio, né? Teve até gente atropelada aí por causa desse negócio, porque vai caçar algo virtual, não vê ali a rua, o carro, bum, né? Então não dá, né? Mas esse negócio de caçar Pokémon, essas coisas da realidade aumentada, da realidade virtual, são os tataravós do que está vindo aí. O nível de realidade aqui, touch, que você vai ter, mesmo sem usar óculos nenhum, está cada vez mais intenso. O nome disso era transmídia, presta atenção nesse termo, porque tem um mundo de negócios que poderão estar inseridos dentro do conjunto do audiovisual, né, que é utilizado ou nos óculos ou mesmo através de outros mecanismos de projeção. A holografia é um deles. Então, na saúde, vai ser possível que um médico à distância ele consiga manipular, modelar o órgão, um pulmão, um coração de um paciente à distância. Como também vai ser possível, como já iniciou, então isso não é futuro, não é ficção científica, né, que um médico comande, juntamente com uma equipe distanciada, um computador através de sistema robótico, através de inteligência artificial,
para fazer as chamadas cirurgias robóticas. Então você tem no próprio Brasil, né, várias experiências de cirurgia já utilizando o robô nos maiores hospitais aqui privados, já estão utilizando. E o que nós estamos dizendo é que o grau de precisão na medicina, na saúde, ele está crescendo cada vez mais. Se você está relacionado à área de saúde, aguarde, espere que venha aí uma mudança extraordinária em várias formas de lidar com a saúde humana. Por exemplo, na genética. No ano 2000 foi feito o mapeamento do DNA humano. E aí se passaram 20 anos. O prêmio Nobel acabou de ser dado na área de química para 2 mulheres. Yes, viva as mulheres! Né? Aliás, o de física também foi dado para uma mulher e o de literatura também. Acabou de acontecer. No entanto, o nome desse de química chama-se tesoura genética. E consiste no quê? O sujeito nasce com um defeitozinho lá no DNA, na medula, em algum lugar. E muitas vezes ele está 30, 40 anos numa cama. Daqui a pouco nós vamos falar de transformação digital, só que eu estou te mostrando que as coisas estão desde o espaço até esse universo chamado sistema biológico, que dizem os cientistas é orgânico há 3 bilhões e meio, e aí a tecnologia está chegando agora, como nesse exemplo do Nobel, para contribuir de alguma maneira. Às vezes um pouco assustador, mas vem com toda a força a intervenção, que é uma intervenção física, tecnológica e biotecnológica, e tudo isso misturado numa visão disruptiva daquilo que sempre foi. Por exemplo, tem uma coisinha chamada nanotecnologia. Talvez a essa altura você já deva ter ouvido falar. Mas é mais ou menos o seguinte: você reduz 1 bilhão de vezes o tamanho de 1 metro e você vai ter 1 nano, ok? Essa redução nanotecnológica vai para um mundo em que a matéria, que é um mundo subatômico, se comporta de um outro jeito. Quando você vai olhar para a matéria no nível lá da nanotecnologia, você vai perceber que, por exemplo, é possível você levar em nanocápsulas, né? É algo tão minúsculo, que você leva a medicação e direciona ela direto para a célula, para aquele órgão que está precisando ser medicado, ao invés de um bombardeio químico de drogas farmacêuticas para poder restabelecer uma célula que está com algum problema. Se é na área cosmética, ele faz uma mudança, por exemplo, na parte do rejuvenescimento, juventude, em que se embute, né, os elementos de regeneração epidérmica dentro dessas cremes ou dentro dessas cápsulas também ingeríveis, né, para que possa então ter ali um efeito direto nas localidades em que se pretende tratar. Se você pega e toma cuidado, hein? Ó, que bacana. Se você tem aí uma idadezinha já mais ou menos, daqui a 10 anos, você tem quer disfarçar a sua idade, você tenha cuidado ao falar para aquela juventude que você conheceu máquina de lavar, máquina de secar, ferro de passar e sabão em pó. Sabe por quê? Porque o tecido nanotecnológico, ele não assimila sujeira, ele não suja. Ele não assimila sudorese e ele não amassa, não precisa passar. Olha que louco, não é incrível? A tinta nanotecnológica é fosforescente, ela ilumina. Ela tem o poder de iluminar, você não vai precisar de lâmpada. A tinta nanotecnológica aplicada a um carro, você pode arranhar a lataria que, como mágica, ela reconstitui na tua frente, o carro também não suja, não precisa lavar. Então são mundos novos, né? Eu estou botando no plural, né? Mundos novos, né, que estão vindo aí. Por quê? Porque são realidades totalmente distintas. Mas como é que o povo vai ter acesso a isso? Como é que o coletivo? Tudo vem, como todas as novas tecnologias, né? E muitas delas estão aí há muito tempo, escalando, né? Você sabe disso. Quando você faz aí a sua produção aumentar, atingir um certo nível, os custos baixam muito, né? Caem muito. E aí vai ficando mais viável para todos, né? E a gente tem que querer que o melhor, do ponto de vista que seja de fato o melhor da tecnologia, seja acessível a todos. Mas num país como o nosso, com tantas discrepâncias, né, sociais. Você não entendeu nada do que eu falei até agora? Entendeu, eu sei que você entendeu. Eu vou falar, por exemplo, de tecnologias que estão vindo nas roupas. Você tem gente que tem pé diabético, lembra que eu falei que na saúde tem um monte de novidades aí, um monte de surpresas, né? E aí você imagina você poder usar uma meia, usar um calçado que ele faz o monitoramento da saúde do pé diabético.
Você imagina uma roupa em que as mulheres utilizam para ir treinar na academia, para ir correr num parque, só que isso já tem aí disponível no mercado. No tecido está embutido nanocosméticos que combatem a sua celulite. Meninas, olha que legal. Se mantém em forma e combate a celulite. Agora, você imagina tecnologias como o smartwatch que você está usando, os óculos que estão voltando com tudo aí, o óculos do Google, né? Hoje em dia já voltaria aí com outro avanço em outras possibilidades. Tem aí um óculos da Apple, tem aí a possibilidade de lentes que vão te dar realidade aumentada, enfim, tem um monte de coisa vindo aí, mas nós estamos ainda falando de roupas que são vestíveis. A pulseirinha, né, que mede passo, tudo já tem, mas que na terceira idade está sendo muito útil, porque a pessoa, de repente, mora sozinha, né, já é idosa, e ela cai. Só o movimento, o sensor estuda o movimento, dependendo da velocidade da queda, do ângulo da queda, do tempo de queda, se percebe que foi, né, uma queda simples que se apoiou e voltou, uma queda que não se reergueu. Imediatamente é ativado e ligado para os familiares, ou para o vizinho mais próximo, para o porteiro do prédio, seja para quem for, e até para uma ambulância, para um SAMU, né? Então, as tecnologias vestíveis vão escalando, cada vez vão ficar aí mais em conta e muita gente vai usar. No entanto, nós estamos entrando numa outra realidade, que é a realidade das tecnologias embarcadas. E essas eu tenho muita preocupação, mas eu estou aqui para falar para vocês de um futuro das coisas que estão acontecendo. Não quer dizer que eu utilizaria para mim, mas acabou de acontecer também, há menos de um mês, que aquele mesmo Elon Musk lá do foguetinho que vai e volta, com a empresinha dele chamada Neuralink, ele demonstrou para a humanidade uma porquinha que eles colocaram nos meses anteriores um chip no cérebro dela. E o apelo é o mesmo, pessoas que não andavam, pessoas que não enxergavam, determinados impulsos elétricos no sistema neural, que esse chip então vai auxiliar a recuperação de saúde, combate a depressão, combate a coisas que tenham relação com o sistema químico, bioquímico, né, do cérebro. No entanto, isso gera uma série de preocupações, né, naturais. Como seres humanos, nós precisamos pensar muito na questão ética, vamos falar um pouco mais disso. Mas isso foi apresentado agora, acabou de acontecer. Na Suécia, eles estão embutindo um chip aqui na pele, na mão, subcutâneo, portanto, do tamanho do grãozinho de arroz. E esse chip embutido já são 3.000. Agora, a fonte dessa matéria fala em 3.000, mas já são 3.500 usuários, que diz que você, então, encosta a mão, abre a porta, você tem controle de acesso ao prédio residencial, ao prédio da empresa onde você trabalha, repartição pública, vai te dar um acesso pré-cadastrado, você vai ter um desconto na companhia aérea porque você está reduzindo a burocracia, porque aquilo está embutido. E eu não sei se querem embutir um negócio desse. E, aliás, a empresa sueca que embutiu, ela fez uma pesquisa no mundo e o maior número de voluntários para embutir, pasmem, qual foi o país? Quem? Brasil. Enfim, nós estamos vendo uma revolução, minha gente, vindo na área pecuária e na área de alimentos de uma maneira geral. Vou dar 3 exemplos para vocês, e uns nominhos em inglês, mas é fácil de entender. A primeira tem a ver com a reprodução celular, que se chama você poder reproduzir um animal ou partes dele em laboratório, mas não é que é laboratório no sentido de ser sintético, artificial, mas é através dos genes de uma célula animal você poder produzir partes desse animal. O que estão querendo dizer com isso é que dentro de um grande tema importantíssimo chamado sustentabilidade ambiental, o pessoal alega que são 10.000 litros de água gastos para 1 quilo de carne. Pessoal, vamos refletir que essa história da alimentação é muito séria. A previsão da ONU é que nós estejamos no ano de 2050, dos atuais 7 bilhões de habitantes, nós seremos 9,7 bilhões de habitantes, sendo somente no continente africano 2,5 bilhões. O que significa que os recursos naturais, o que significa que a água, ela precisa agora, ontem, urgente, ser preservada. E aí você chegará em 2050
Se você usa aquela nanotecnologia, por exemplo, que eu falei, né, de não lavar roupa ou de não lavar caixa, são bilhões de litros de economia. Dá para entender os problemas e as soluções, como bom empreendedor. Mas no caso dos alimentos, a coisa é muito grave, né? Porque você tem milhões de toneladas de dejetos de porco, de vaca, de boi, de pato, de galinha, de tudo no lençol freático humano. Você tem esse consumo todo de água que eu falei, você tem o metano que exala dos bovinos, né? Que é o que mais detona a camada de ozônio. Isso tudo é ciência, né? Não estou aqui inventando nada. Devastidão, né? Que a gente sabe de áreas de floresta para poder fazer pasto. O mundo, então, está vendo a seguinte realidade. As maiores empresas de tecnologia do planeta, e algumas delas eu mencionei aqui já, e outras também, são os líderes globais do setor tecnológico, se juntaram com os líderes globais das empresas produtoras de alimentos do mundo, as maiores do mundo, e eles estão apostando que vai ser possível reproduzir direto em laboratório toda a proteína, toda a carne consumida no mundo. É o fim dos abatedores, é o fim do pasto, é o fim dos criatórios. E é preocupante, porque o nosso país é um país agropecuário, né? Tem 25% pelo menos do PIB ligado a isso. Mas que outras oportunidades isso aí traz? Uma outra maneira, você vai numa determinadas cadeias de fast food aqui, né, de sanduíches, e você já vê a carne que não é carne. Tem até uma grande propaganda de uma empresa aí enfim, nas emissoras, veiculando uma publicidade, né, uma brincadeira, mas é sobre isso. Mas você tem textura de carne, cheiro de carne, sabor de carne, e tem até um caso de uma das empresas do Vale do Silício que sangra. Eles colocaram lá uma enzima, sei lá o que é, de uma batata, para imitar uma hemoglobina, então é como se tivesse mal passado o hambúrguer, né? E é tudo vegetal. Então, o primeiro caso que eu falei é reproduzir partes de uma galinha a partir da pena, das células dela, partes de um boi, de um porco, a partir de poucas células. Aí é do próprio animal, mas você não tem criatório, você gera a partir da célula. A outra é a partir de plantas. Esse movimento primeiro chama Clean Meat, e o segundo, agora a partir de planta, é plant-based. Né? Então, nós estamos com um mundo, uma família gigantesca de empresas. Por exemplo, mais de 30 milhões de dólares foi investido numa empresa chamada Not Company ou No Company, que é chilena, e que ela usa de inteligência artificial para reproduzir o sabor, textura, aparência de alimentos derivados de carne. Então eles criaram o Not Milk, criaram o Not Mayo, que é então o leite que não é leite, a maionese que não é maionese, o iogurte, o queijo, quer dizer, os derivados laticínios, tudo baseado em inteligência artificial que estuda que alimentos, ou que plantas, ou que for, que pode dar aquele aspecto físico, aparência, aquele sabor, aquele cheiro, aquela textura, para você se alimentar dos laticínios sem utilizar a cadeia produtiva animal. É uma revolução, né? E por fim, imagina que esse mesmo problema de água que eu falava e dos agrotóxicos que envenenam as pessoas, então agora está vindo aí uma onda incrível de fazendas verticais de agricultura de altíssima tecnologia de precisão. Essas fazendas verticais, elas já existem, já estão em operação no Vale do Silício, em alguns lugares do mundo, começa a chegar no Brasil, a China já está adotando também. É possível que você, então, num ambiente controlado, você consiga ter luminosidade, umidade, temperatura controlada por inteligência artificial, por sensores, por sistemas robóticos. E que você consiga ter uma possibilidade produtiva que é, no mínimo, 150 a 350 vezes maior por metro quadrado do que plantando no campo, nessa grande estufa, se você quiser chamar assim, né, de um ambiente controlado, com o ar, com tudo, com um nível altíssimo, complexo de precisão, sem utilização de agrotóxicos, zero, e com apenas 5% de uso de água. Você tem de 150 a 350 vezes mais alimento por metro quadrado. De novo, é impacto. Num país como o nosso, que sempre teve a vantagem do sol, da chuva,
não é isso? Da Terra. Então nós estamos vendo outros caminhos revolucionários. E não por acaso, você está notando aí que as grandes empresas de tecnologia estão entrando nessa história de alimentos. Nós vamos ver alguns exemplos. Então, isso que eu acabo de falar são as fazendas verticais, o anterior, como eu disse, é plant-based e o primeiro é o climate, tá? Deixa eu dizer aqui um pouco mais dentro da nossa realidade. Essa pandemia globalizou, foi pandêmica, né? Então é um problema mundial, mas gerou isolamento social, gerou necessidade do consumo ser eletrônico, ser digital e o delivery, né, que é a entrega, explodiu no mundo inteiro. Acaba de sair um estudo de crescimento de 47% do comércio eletrônico no Brasil no primeiro semestre desse ano, que é a maior alta em 20 anos, segundo a pesquisa da Ebit Nielsen. Então nós estamos falando de um crescimento extraordinário, maior em 20 anos, do comércio eletrônico. Deixa eu te contar uma coisa. As grandes empresas de internet, Amazon, Google, Alibaba, elas estão dizendo que em pouco tempo, eu chutaria uma década, elas pretendem entregar qualquer pedido de qualquer parte do mundo que seja, em apenas 40 minutos. Olha o impacto que isso vai causar nos modelos de fabricação, distribuição e relação de consumo. É o caminho digital, são as plataformas digitais. Veja o exemplo fantástico do Magazine Luiza. Como que eles já vinham investindo há tanto tempo e agora botou um exército de gente com white label, que a gente chama, né? Para a pessoa poder vender os produtos todos, utilizando então a tecnologia para não ficar desempregado, porque perdeu o emprego na pandemia, e eles crescendo por conta de uma mentalidade nova, mas que está antecipadamente trabalhada desde alguns anos para cá, né? Então nós estamos falando que se vai ter 40 minutos de prazo para entregar qualquer pedido em qualquer lugar do planeta Terra, é a hora de quem tem os seus produtos começar a considerar parceria com essas grandes plataformas também. Há uma quantidade enorme de empresas se preparando para virarem estrutura de armazenagem e distribuição, porque esse pessoal vai precisar de logística muito enorme, né? Muito segura, muito inteligente. Então tem muitas novas parcerias surgindo aí. De qualquer maneira, dá para perceber que alguns países já acordaram para a possibilidade de pegar, e é o caso de Portugal, e estabelecer parceria com esses grandes players do comércio eletrônico mundial para ter dentro das suas plataformas os seus produtos do seu país, que em geral é um país pequeno, que precisa escalar a sua venda, ampliar as possibilidades de oferta e que já não encontra mais fronteira física. O caminho de você se adequar e ter uma linguagem própria, porque não adianta pegar da maneira um panfleto, digitalizar e botar na internet. Ah, eu tenho meu site, eu tenho minha página no Facebook. Não, você tem que se estruturar na linguagem, você tem que ter orientação para montar o teu marketplace ou integrar alguns outros marketplaces, né? Tem produtos de amigos seus que são complementares ou de fábricas que são complementares e não concorrentes, que você poderia pensar em entrar de uma forma conjunta, consociada, dentro de uma outra plataforma, já robusta, que tem uma estrutura de pedido, de fatura, de emissão de boleto, de venda, de garantia, de rastreamento da entrega. Tudo isso é importante. Esse é o novo mundo, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós também estamos numa era em que os dados, em que a rede, e aí tem uma série de exageros, de abuso na rede também, mas é o caminho, as pessoas estão conectadas, embora até em alguns casos excessivamente conectadas. Como seres humanos a gente tem que pensar no equilíbrio, né? Desintoxicar, né, o máximo que puder. É simples, evita levar para o banheiro, evita levar para o quarto o celular, né? Você faz isso, está rindo, né? Desabilita as notificações para você tirar um pouco esse estresse, essa ansiedade de estar conectado toda hora. Agora, a sua empresa não, essa precisa estar. Essa precisa estar muito atualizada, essa precisa estar, seus produtos precisam já ser produzidos, as suas embalagens, o design do produto, o design da embalagem, tudo de alguma maneira tem que estar facilitado por um QR Code, aproximar
e já identificar quem é a tua fábrica, quem são vocês, qual a tua história, né? Dá para entender? Esses diferenciais competitivos, eles vão determinar a sobrevivência das empresas. Nós acreditamos que haja muita coisa vindo aí. Por exemplo, a inteligência artificial perceptiva fez a Amazon entrar no segmento de supermercados, pequenos mercados, chama-se Amazon Go, né? Por que tem esse nome? Porque você entra, não tem um caixa, não tem segurança, não tem nada. Em São Paulo já abriram um inspirado no Amazon Go americano, e que você vai na prateleira, pega ali uma bolsa, vai colocando as coisas, e na medida que o teu celular foi identificado, o teu cartão de crédito já está ali habilitado, ele então vai debitando, vai gerando automaticamente, bastou tirar da gôndola, ele já vai computando no carrinho ali, digital, e se você devolve o iogurte, devolve o queijo, devolve o pão, né, ele deleta aquele custo, e quando você passa na porta sem segurança, sem caixa, sem controle de nada, com a tua bolsa de compra, né, ele te dá qual é a tua fatura, quanto ele está debitando. Então, sistemas de automação de loja, que uma mulher vai, né, diante de um espelho, um homem vai diante do espelho e já monta o seu figurino. Ele escolhe só mudando no touch ali, se é vermelho, se o vestido é rosa, se é amarelo, né? O homem com colete, sem colete, tudo digital. Essas plataformas estão sendo distribuídas para as pessoas usarem digitalmente em casa e depois receberem, né, os figurinos em casa para poder experimentarem e, se não quiserem, devolverem. Então, o on-off vai ser um trabalho. Essa história que eu gosto de chamar de on-life, né, que é a vida conectada, ela vai ter um poder muito grande também, as experiências presenciais, principalmente depois da pandemia. Então, você ter uma boate, um restaurante que brinca com essas interatividades de encontro das pessoas, da convivência social, dos relacionamentos até afetivos, que ela possa estimular, e fisicamente o encontro ali, tomando uma cerveja naquele bar, enfim, mas que você utiliza dos recursos digitais e dos recursos convencionais para encantamento do cliente. É o caso, se puder entrar no supermercado que não tem fila, você entra e está tudo debitado, vai embora, tudo prático. Ah, mas vai desempregar? Vai, né? Você vai falar em determinadas profissões que acabou de sair um relatório do Fórum Econômico que vão no mesmo até 2025 desaparecer, e outras que vão surgir. Uma coisa é certa, tudo que é muito padronizado, se a sua empresa presta um serviço de coisa muito padrão, né? Então, se você tem uma empresa de limpeza e conservação, vai ter robô para isso, presta atenção. Seu caminho é auditoria, contabilidade, essa parte mais burocrática, operacional, vai ter inteligência artificial para isso. Se é atendimento, call center, hoje em dia já está tudo que fala com você que você pensa que é um ser humano, né? Então, coisas que são padrões e repetidas, que tem um roteiro, que tem, né? Isso tudo a inteligência artificial vai substituir. Então, você tem que pivotar o teu negócio, né? Já agora na pandemia, independente de ser coisas que vão ser substituídas, como é que eu faço algo que sempre foi feito de outro jeito, dando um resultado diferente? O que eu não fiz que, se fizesse, me daria um resultado melhor? São perguntas de empreendedorismo. Então o negócio depende disso, né? Se vem aí os carros autônomos, então até a turma do Uber, né? O pessoal de entrega, isso tudo vai estar autônomo. Isso é uma previsão de que em 2026 a predominância dos carros, gente, só são 6 anos, já seja de carros elétricos e autônomos. Então, já existe no Japão os táxis robôs, né, que são carros autônomos, que não tem Uber, não tem táxi, é um carro que vai, pega a pessoa, ela dá um comando e vai para onde quer ir, o carro leva. Ela já chama, simplesmente chega o carro e te leva para o seu destino. Com o tal do 5G, que não tem nada a ver com telefone, né, tem a ver com latência, a tecnologia, a velocidade de acesso a um dado, do controle dos sensores, de toda a automação, vai garantir a viabilidade de tudo isso que eu estou falando. Por isso esse conflito todo aí do 5G. No fundo, é uma disputa entre nações por hegemonia de poder, né? Quem controlar o 5G vai controlar boa parte das novas tecnologias. Mas ainda que eu esteja falando disso tudo a nível do futuro, deixa eu contar uma coisa para você. Você já vem assistindo algumas revoluções silenciosas. Presta atenção.
até poucos anos atrás não existia coworking. Então como é que funcionava? Você tinha que alugar uma sala, botar uma secretária, uma recepcionista, pagar a faxineira. Coworking veio, trabalho compartilhado. Numa baia, às vezes, longa, tem 3, 4, 5, 10 empresas diferentes. Só que é bacana que aquele menino que está trabalhando ali, que é de uma área específica de iluminação, o outro que é de uma área de decoração, de escritório, sei lá, se encontram, nunca tinham se visto na vida, e no coworking. A humanidade ela é colaborativa por natureza, né? Nós estamos entrando na era do compartilhamento, da colaboração, da economia circular. Isso é uma revolução que está a caminho. E a gente poder trabalhar co-working, né? É o trabalho compartilhado. A gente poder viver dentro desse ciclo de integração, de interatividade. Agora está um pouquinho parado por causa do isolamento. Mas você imagina que um chefe de cozinha, ele não precisa ter o restaurante dele. Você pode ter um restaurante em que 2, 3 vezes da semana é um chefe que vai fazer ali os seus pratos, chamar os seus clientes e eles vão frequentar naqueles dias da semana, porque no outro dia é de outro chefe de cozinha. A infraestrutura física é a mesma. Então você imagina que esse tipo de mentalidade traz abertura e, de novo, associando tecnologia para agendar, né, o lugar dos seus clientes, os convidados especiais dele, você vai criando toda essa novidade, tecnologia com espírito colaborativo. Imagina você ter guarda-roupa compartilhado. Eu tinha visto isso há muitos anos atrás em Los Angeles. 2 meninas muito novinhas montaram uma loja que ela não é um brechó, não é uma loja de roupa tradicional, nem de aluguel de roupa. Ela montaram um sistema de assinatura. Olha a tecnologia. A pessoa com aplicativo, ela compra uma assinatura de 3 meses, 6 meses, 1 ano, quanto for, claro, paga debitando no cartão de crédito de acordo com cada período, e ela tem direito de entrar na loja e pegar roupas de grife, bolsa, semijoia, sapato, o que for, de grifes. E dentro daquela assinatura dela, usa, manda lavar, devolve. Usa, manda lavar, devolve. Então ela pode trocar, ela compartilha o guarda-roupa. Já tem uma loja dessa em São Paulo, né, fazendo isso com sucesso absoluto. Então você não compra roupa, você compartilha a roupa. Não é muito interessante? Né? Via assinatura, quer dizer, criar um modelo de negócio. Igual tem as Netflix da vida, Amazon Video, né? Os streams da vida, em alguns segmentos de negócio tem que envolve tecnologia, mas que envolve também a criatividade, como essa. Então você imagina que existe caso de um amigo que ele falou, bolei um tipo de lavanderia nova, olha que ideia bacana. Eu vou para dentro de obras, canteiros de obras, que toda hora são centenas de operários numa obra, dependendo do tamanho, que tem que lavar macacão. Mas normalmente, como é que funciona? A empresa dá 2, 3 uniformes para lavar, né? Porque aquilo estraga muito rápido, que é um trabalho pesado desse pessoal, né? Luta muito. E aí eles entregam, tiram lá no vestiário que está sujo, alguém recolhe, manda para uma lavanderia industrial, né? Aí ele tem outro em casa para ele vir trabalhar no dia seguinte, aí devolve uma logística danada. O que esse cara fez? Ele já era do ramo de lavanderias, ele foi para dentro do canteiro de obra, montou a lavanderia dentro do canteiro usando a água, usando a luz do canteiro de obra, passou a lavar no próprio local e teve uma redução de custo brutal para a construtora e ele teve cliente garantido. Ele amarrou num contrato que ele teria que ter um volume mínimo de X reais ali ano para poder justificar o investimento dele. Olha que interessante, né? Mas lavanderias tradicionais, né, que você já sabe, ir lá compartilhar o uso delas, isso já é mais antigo. Agora, dessa maneira como eles inventaram. Agora, tem uma nova modalidade também, assim como tem o coworking, tem o co-studying. Então, tem algumas empresas que se especializaram, por exemplo, Brasília, muita gente faz concurso público, que é um ambiente para onde você vai para estudar. Então tem as apostilas, os conteúdos tudo já digitalizados, mas é um ambiente de estudo, é como se você estivesse indo para uma biblioteca, só que alguém montou isso em 2, 3 salas de um prédio. Dá para entender? E a pessoa tem sossego, porque às vezes em casa não consegue. Estou falando em condições normais, fora da pandemia, né? Tem cabines. Se ela vai ter uma mentoria, ela está tudo lá estruturado. É um lugar de estudo compartilhado.
ela tem várias bases digitais para consultar, mas ela tem silêncio, ela tem isolamento acústico. Muito interessante, né? Dentro da própria regeneração planetária, que é urgente, eu dizia, 2050, 9,7 bilhões, tem milhares de possibilidades de negócio. A utilização, eu digo bem da lucro, né? Não que vai fazer bem para ter lucro, mas o bem da lucro. Quando a gente percebe novas formas de pensar, de agir, de consumir, então, comprar perto, agora tem uma grande campanha, compra do pequeno, né? Mas é verdade, para poder restabelecer os pequenos negócios. Mas comprar de um produtor próximo, quando está trazendo lá da China, quanta poluição, quanta história, né? Compra de um produtor próximo. Alimentação, eu, por exemplo, recebo na minha casa alimento orgânico que vem na minha porta toda semana. E eu viro um coprodutor. Significa que eu estou dando dinheiro direto para os agricultores que estão dando uma escola melhor para os filhos deles. E eu me orgulho disso. Estou comendo um alimento sem agrotóxico e que vem na minha porta toda semana por um preço justo. E normalmente o alimento orgânico é caro. Nesse caso, ele fica um pouco só mais caro do que o tradicional, cheio de veneno. A visão ecológica pode fazer com que você traga uma série de soluções que melhore, desde um problema de isolamento acústico, né, ao descarte de determinados objetos, a reciclagem, que é um mercado gigantesco, o lixo é um negócio gigantesco. Então, o tema ecologia, que é um problema, é, por outro lado, uma grande solução, sustenta muitas famílias, inclusive. Mas, empresarialmente, a gente pode pensar em grandes coisas. Tem um livro chamado Capitalismo Consciente. Se você não gosta desse nome, pode chamar de Economia Consciente, que é bacana. Existe uma cadeia de lojas nos Estados Unidos chamada Whole Foods, que é incrível. Por que ela explodiu? No melhor sentido do termo, né? Deu muito certo. Porque eles só têm produtos de agricultores que produzem próximo do local das grandes lojas, é como se fosse um mega Walmart, assim, só que chamado Whole Foods, com produtos que são orgânicos, portanto com garantia de que são saudáveis, que não exploram a mão de obra de ninguém, ele tem o fair trade, ele é socialmente sustentável, ele é ambientalmente sustentável e não agride o meio ambiente. Esse livro, chamado Capitalismo Consciente, do John Mackey, esse John Mackey foi que montou o Whole Foods e acabou de vender para a Amazon por 16 bilhões de dólares, essa empresa. O que significa que se você apostar no mundo de reciclagem, no mundo de consciência ecológica, no mundo de sustentabilidade, isso é um grande diferencial. Aliás, se você tem um produto, deixa eu te contar uma coisa, crie diferenciais competitivos, baseado em design, inovação tecnológica e sustentabilidade. Se seu produto reunir esses três, e obviamente responsabilidade social, né? Sempre fundamental, esses quatro, você vai ter um tripé de diferencial competitivo gigantesco. Agora, claro, tem que fazer aí uma boa análise de custo para entender que o que você está oferecendo, de fato, ele vai competir com o produto tradicional. E aí os seus atributos vão realçar e vão te dar muito mais vantagem. Se estiver bem posicionado numa plataforma digital, se estiver bem trabalhado dentro de uma estratégia de marketing adequada para isso. Então, todo esse conjunto funciona e opera a teu favor, para te diferenciar e te trazer resultado. Eu penso que há muitas coisas acontecendo no mundo e as principais vão exigir que o pensamento, os paradigmas, o conjunto de crenças, de valores, sejam revistos. Em inglês existe o rethinking, que é o repensar, o refresh, que é o dar o boot, assim, de você acordar para novas possibilidades. Os grandes homens e mulheres da tecnologia, eles estão praticando, por exemplo, meditação, estão praticando seu esporte, estão montando uma alimentação mais saudável, sustentável. Porque se você está se alimentando direito, melhor, com mais qualidade, se você está equilibrando o teu tempo de vida, dando autoestima para você, exercitando o seu corpo, e ao mesmo tempo, independente de religiosidade, você está entrando em contato com o teu sagrado e a meditação te ajuda a respirar, oxigena o teu sistema neurológico, enfim, você está buscando equilíbrio. Então, você tem aí figuras como a Oprah, que é aquela grande apresentadora de TV,
Você tem aí os grandes nomes da tecnologia, o fundador da Apple, Steve Jobs, o Branson, que é o cara da Virgin, o presidente do Twitter, o presidente da Ford, como exemplo de pessoas que meditam. Você tem grandes esportistas do mundo, né? Tem aí um documentário no Netflix chamado Dieta... agora me falha. Corta essa parte. Tem aí um documentário na Netflix mostrando, né, que as dietas, inclusive veganas, estão causando surpresa em todo mundo. Tem até um campeão mundial aí de fisiculturismo que é vegano. Né? Então tem toda uma mudança de consciência, uma mudança de possibilidades de você ter vida, qualidade de vida, né? Algo mais saudável, né? E com base nisso você tem também novas possibilidades. São restaurantes que estão surgindo, são sistemas de entrega de comida sustentável, né? Quer dizer, os ramos variam, mas essa visão, esse alinhamento de mente, corpo e espírito precisa estar bem conectado. Dá uma olhada para a tua experiência com a natureza, reconecta com ela, pôr o pé no chão um pouquinho, respirar um pouquinho, criar o teu espaço de respiração, de contemplação, é muito importante. Não é só a tecnologia, não é só o digital. O digital precisa te encontrar feliz, precisa te encontrar conectado com a tua essência. Dá para entender? Porque aí até o próprio download, os insights que você vai ter para os próprios modelos de atuação digitais, também vão vir com muito mais fluidez, com muito mais engenhosidade, né? Intuitivo, né? Que é uma característica do empreendedor, é a intuição, né? Quando você está bem, quando você está conectado com a tua essência, isso tudo se expande muito, né? E aí as criatividades para sair dos apertos, a sintonia correta para atrair um bom colaborador, uma parceria que te potencializa. Usa dessa sua tecnologia interna também, dá para entender? De novo, independente de religião, usa da tecnologia espiritual também, que é aquela que te dá a percepção maior de um todo e que te proporciona facilidades, muitas vezes, que não se encontram em livro nenhum, que não se encontra em tecnologia externa nenhuma, tá certo? Eu quero me despedir de você dizendo que há uma parábola muito interessante de um rei muito vaidoso e ele contratou o maior artista, pegou sacos de ouro e mandou que se convocasse os maiores artistas de todos os reinos vizinhos e ele, pela vaidade, ele queria fazer uma pintura dos muros do palácio e que essa pintura, que seria a melhor pintura já contemplada, né? Pura por todos os povos, para que vissem, né, a sua característica tão diferente. E aí houve lá um concurso e um determinado artista ganhou. E o tema que o rei deu para ele foi o galo. Ele provou as suas habilidades, suas competências e recebeu uma temática. Pinte os muros do palácio. Traga a temática do galo, porque o rei se identificava que o galo era imponente, aquela crina, né? E no dia seguinte o rei passou uma grande vergonha, porque ele mobilizou todo o reinado, toda a população, para ir lá ver. O artista começou a seu trabalho. E cadê o camarada? Não apareceu. 5 dias depois, o rei era chacota. 8, 10, 15, 20... O prazo que aquele artista tinha era de 30 dias para entregar a obra. Gente, no 30º dia, esse homem aparece, esse artista, com a maior cara de pau na frente dos muros para começar a obra. Obviamente que alguém o identificou, mandou chamar o rei, os guardas vieram, enfim, ele queria decapitar o sujeito em praça pública para servir de exemplo. Como que ele ousa, né, me submeter a esse vexame? E aí, quando estavam dispostos a eliminar com a vida desse artista, ele falou, não estou a entender o que está a se passar, porque o que foi o combinado do nosso contrato para eu receber os adiantamentos que me deram? Que eu teria 30 dias. Sim, mas hoje é o 30º dia e você não fez nada, você não entregou.
Aí, o que você andou fazendo nesse período? Ah, seu rei, nos outros 29 dias, eu estava observando o galo. Aí ficou aquele silêncio e falou, me permita cumprir o meu prazo. E no único dia, ele foi lá e entregou uma obra extraordinária e recebeu seus sacos de moedas de ouro complementar e o rei pôde usufruir da sua vaidade. Mas olha que resposta, em todo o tempo que ele teve, dos 29 dias, ele estava fazendo uma engenharia social. Ele estava observando o objeto, observando a situação, observando a realidade, o comportamento do galo. E aí, com aquela verve artística, né? Ele foi lá e fez uma grande obra. Se no isolamento social você está cabisbaixo, negativo, pessimista consigo mesmo, com os negócios, porque a dívida acumulou e etc e tal, saiba que todos estão na mesma situação. Alguns com um pouco mais de condições, é claro, sempre tem muitas diferenças nessas horas. Mas interpreta para você que é como se você estivesse observando o galo. Nesse período você pode perceber coisas que não fez, você pode perceber coisas que outros fizeram. Você está aqui ouvindo uma palestra sobre futuras invenções, inovações disruptivas da humanidade, gente reinventando, né? Tudo, aplicando empresas que eram do ramo, pivotando para outra coisa completamente diferente, usando algumas tecnologias que eram aplicadas para uma finalidade e aplicando em outras, na retomada das aulas, na retomada do comércio, na retomada do turismo. Quantas ideias são possíveis? Interpreta que você, então, nesse momento, foi colocado ali para observar o galo. Você está lá na chácara, está lá na fazenda. Mas eu garanto uma coisa, que esse impulso extraordinário que tem dentro das mulheres empreendedoras, dos homens empreendedores de todas as idades, né, vai fazer com que vá para frente dos muros dos palácios da vida e faça produzir uma grande obra, porque está tudo dentro de você. E tecnologias, futuro, estão aí para serem estudadas e aproveitadas da melhor forma. Tá certo? Conte sempre comigo, Gilberto Lima Júnior. Me procure nas redes sociais, Gilberto Namastec, tudo junto, e é CH no final, Gilberto Namastec, porque eu falo sobre trazer a essência para o mundo tecnológico, o olhar da humanização para a realidade dos avanços irreversíveis da tecnologia. Boas aplicações das tecnologias e desses conceitos e sucesso no seu empreendimento, porque o seu existir tem uma razão maior e o universo conta com cada um dos empreendedores para o cumprimento dessa extraordinária, maravilhosa providência chamada vida. Muito obrigado.